Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Dragon Ball possui diversas transformações, algumas incríveis e outras nem tão boas assim. No vídeo de hoje eu tô aqui pra falar justamente sobre uma que divide completamente a comunidade, que é claro, o Super Saiyajin 3. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar que é muito importante e também não esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Super Saiyajin 3 é uma transformação no mínimo intrigante pra mim, porque ao mesmo tempo que ele tem momentos muito interessantes, ele também não tem. Ou melhor, ao mesmo tempo que ele tem momentos hype, ele não tem nenhum momento que realmente impacta na história. Mas espera aí que eu vou explicar. A sua primeira aparição, e provavelmente a única que tem impacto de verdade, é bem interessante. Principalmente porque eu gosto bastante desse descontrole que o Goku tem sobre a transformação. E eu não me refiro a descontrole no sentido dele ficar irritado, mas sim na falta de controle sobre a transformação, causando várias e várias consequências no cenário ao redor dele. E isso é bem ressaltado tanto nessa cena quanto no filme do Janemba. Essa cena especificamente, ele treme basicamente o planeta Terra inteiro. Já no filme do Janemba, ele treme uma dimensão inteira. Sim, isso é bem impressionante. E as cenas por si só são muito legais, com o Goku simplesmente gritando até desmaiar. E você pode até dizer, ah, mas Goten, na luta do Kid Buu e nas próximas aparições do Super Saiyajin 3, isso não acontece. Sim, e é uma das razões para eu não gostar delas, porque acaba fazendo com que o Super Saiyajin 3 seja só uma transformação padrão, enquanto no papel pelo menos ele não deveria ser só isso. Mas falando especificamente sobre Goku vs Kid Buu, ela é até que interessante, mas pra mim é muito mais pela versão do anime, onde nós temos aquela cena onde os vilões assistem essa luta, e ela é realmente mostrada como essa luta grandiosa. O problema é que se você pegar ela pra analisar tanto o anime quanto o mangá, você vai perceber que ela não é nada demais. O anime pelo menos tenta enfeitar com a cena dos vilões. Essa luta é espantosa. E se não assistirmos, vamos nos arrepender por toda a vida. Mas no mangá é realmente só mais uma luta do Goku. E o problema não é ele não ter despertado a transformação nessa luta. O problema é realmente não ter tido nada demais. Como por exemplo, Goku vs Vegeta na saga Saiyajin é bem marcante, mesmo tirando o Kamehameha final. E isso acontece porque a coreografia por si só é sensacional e muito marcante. Ela é uma luta muito bem pensada e tem um peso entre Goku e Vegeta. Curiosamente, a luta do Super Saiyajin 3 só tem peso quando ele não está em Super Saiyajin 3. Na verdade, ele poderia até mesmo ser tirado, que não iria mudar nada. E isso se aplica a outras lutas também, como a do Gotenks, onde na verdade o Super Saiyajin 3 literalmente só atrapalhou. Ele teve uma ceninha boa aqui ou ali, mas ele literalmente perdeu só por causa dela. Tudo poderia ter sido igual, só que no Super Saiyajin 1. E faria sentido ele ser tão forte, afinal estamos falando de uma fusão. Mas não foi isso que aconteceu, ele ficou fazendo palhaçada e perdeu. Pra piorar ainda mais, nem sequer faz sentido o Gotenks usar o Super Saiyajin 3, porque supostamente deveria ser uma forma mais complicada de atingir. Só que esse pateta do Gotenks é uma das razões para a forma ser considerada uma piada, porque o tanto de vezes que ele se transformou sem motivos e apanhou para um personagem só para mostrar que ele é forte é ridículo, tanto em filmes, jogos especiais, enfim. O Gotenks, além de atrapalhar os personagens em si, ele atrapalha o Super Saiyajin 3, mas pelo menos a forma ainda tem umas lutas legais, como o Goku vs Janemba e Goku vs Hirudegarn. Goku vs Janemba não tem nem o que dizer. Pode soar parecido com Goku vs Kid Buu no papel, mas é muito boa. Porque diferentemente de Goku vs Kid Buu, esse aqui tem uma coreografia muito memorável. E muito bem animada, diga-se de passagem. E o mesmo vale para Goku vs Hirudegarn, que tem uma animação simplesmente sensacional. E termina com a chave de ouro, que é basicamente o punho do dragão. Que não só nos traz uma cena bem bonita, mas também até um pouco poética. Eu acredito que essas lutas sejam parte do motivo do porquê as pessoas gostam do Super Saiyajin 3. Mas outro motivo, é claro, é o seu design. Diga o que você quiser do design do Super Saiyajin 3, mas ele definitivamente chama a atenção, o que fez com que muitas pessoas gostassem dele. O rosto do Goku, por exemplo, fica bem mais selvagem, já que ele foi basicamente feito para lembrar um vilão, e isso acontece pelas sobrancelhas e pelo formato do rosto. E é interessante que o Super Saiyajin 3 também serviu de inspiração para o Super Saiyajin 4, não só por essa aparência mais primal que eu já mencionei anteriormente, mas também pelos seus rascunhos, onde ele possuía uma cauda, e a cena onde ele aparece pela primeira vez no anime, já que ele se transforma no Ozaru, ou melhor, do Ozaru, e isso inspirou bastante a cena do GT, mas é claro, mesmo sendo muito interessante, infelizmente o Super Saiyajin 3 não foi para frente, e uma das motivações para isso claramente foi o seu desgaste de Ki, que é basicamente a maior fraqueza da forma, e que nunca foi corrigida mesmo o Goku tendo 4 anos para isso, mas quem se importa em fazer um roteiro coerente, não é mesmo? Basicamente a
transformação vai drenando toda a energia do usuário, até que ele não consiga se transformar mais, o que faz com que ela seja basicamente uma desvantagem ambulante. E isso acontece porque a forma serve especificamente para aumentar o Ki do usuário. Ela não é uma forma completa como o Super Saiyajin 1 Full Power ou o Super Saiyajin 2, e ela mostra que só aumentar o Ki do seu corpo não vale a pena. Eu não gosto de cenas que dizem que o Super Saiyajin 2 de alguém ficou mais forte que o Super Saiyajin 3, mas pelo menos elas fazem sentido com isso. E esse é basicamente o meu próximo ponto. Infelizmente, o Super Saiyajin 3 virou só uma escada de poder. Se você quer mostrar que alguém é forte, então bota eles pra lutar contra o Super Saiyajin 3. Isso aconteceu com o Bills, Trunks do futuro, Android 17 e até mesmo o Topo. E indiretamente com o Vegeta, já que foi dito que ele ficou mais forte que o Super Saiyajin 3. E as pessoas dizem que é destaque pro Super Saiyajin 3, mas eu não interpreto assim. Eu pelo menos não gosto de ver uma transformação sendo tratada como escada de poder. Só que sobre esse lance do Super Saiyajin 2 e o Super Saiyajin 3, tem uma coisa que eu acho interessante. Muitas pessoas não sabem que o Super Saiyajin 3 não é uma evolução do Super Saiyajin 2. Ele é mais forte, mas não é uma evolução direta, porque tudo dá a entender que ele é basicamente uma evolução do Ultra Super Saiyajin, ou melhor, uma versão mais fraca dessa forma, porque ao invés de ficar com o corpo bombado, ele fica com toda a energia no cabelo, assim perdendo toda aquela fraqueza de ficar mais lento, sabe? Mas como o Goku criou essa forma lá no outro mundo, ele não descobriu que a forma tinha uma fraqueza, que no caso é, ele desperdiça muita energia nessa forma, só que essa fraqueza só se aplica ao mundo normal e não ao outro mundo. Por que que isso acontece? Eu não faço a menor ideia, mas provavelmente por ser imortal ele não deve se cansar lá no outro mundo, consequentemente não sentiria desgaste. Mas muitas pessoas afirmam que essa fraqueza só foi existir porque o Super Saiyajin 3 é muito difícil de desenhar, e por isso o Goku não controlou a forma, já que se isso acontecesse, eles precisariam desenhar a forma regularmente. Eu não sei se isso é verdade, já que no Dragon Ball Heroes todo mundo tem essa transformação, mas talvez seja, mais por parte do Akira mesmo, já que o Toyotaro desenhou ela bem mais. Mas pra concluir, sim, eu gosto bastante do Super Saiyajin 3, mas são por razões até que meio específicas. A primeira razão é porque ele tem cenas realmente muito legais, e diferente do Super Saiyajin Deus e Blue, são cenas que tem hype, então pra mim foi realmente muito fácil ter empatia por essa transformação. Além do mais, o design dela por si só também é muito interessante. Não sei vocês, mas quando criança, o Super Saiyajin 3 era o ápice da genialidade. É claro que o Super Saiyajin 4 era melhor, mas ainda assim, o Super Saiyajin 3 era muito legal de se ver, mesmo tendo só um cabelo grande. E essa lógica da transformação de não ser uma continuação do Super Saiyajin 2 também é bem interessante, porque quebra aquele negócio de ser só uma versão mais forte da anterior. Mas infelizmente é um fato que a forma foi meio mal utilizada. Realmente não tem momentos que afetam a história de verdade, muito diferentemente do Super Saiyajin 1, 2 e 4, que não só tem hype, mas tem escrita e tem um significado por trás da forma. E eu realmente acho que o Super Saiyajin 3 poderia ter sido mais, além de uma forma que só apanha. E antes que você me pergunte sobre o Daima, eu já vou falar. Eu não curto muito a aparição do Super Saiyajin 3 do Vegeta. Se você vê as qualidades do Super Saiyajin 3 que eu mencionei, ele não possui muitas delas. E infelizmente ele também foi subutilizado no Goku. Eu acho que é isso. No geral eu gosto dessa transformação, mas ela poderia ter sido muito mais, e as suas aparições fora o Z foram bem fracas. Mas enfim, concorda comigo? Discorda? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, comenta aí sua opinião completa sobre o Super Saiyajin 3, que para muitos é superestimado e para outros é subestimado. E é claro também, eu sei que talvez você esteja passando por uma fase difícil ultimamente. Talvez você esteja triste e cansado, se perguntando por que coisas estão acontecendo com você, e até mesmo duvidando da sua capacidade e pensando se deve desistir. Mas eu quero que você saiba que essa não é e nunca será a solução. E talvez você não acredite em mim, mas acredite em Jesus, e é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque ele é o único que realmente pode te ajudar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe todos vocês, e valeu, falou e fui!